Antes do nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder e amor, e como servo me entrego ao meu Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus, fiel por prazer e leal pra te agradecer. Meus talentos pro teu louvor, meus tesouros dou por amor. O meu tempo eu te dou, sou um templo pra glória do Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Sou um templo pra glória do Senhor. Meus talentos para o teu louvor, Senhor, meus tesouros dou por amor. Meu melhor eu te dou. Olá, meus queridos, que bom que nós estamos mais uma madrugada aqui para nos habituarmos a nos relacionarmos com Deus, e nós vamos fazer agora uma breve oração para que nós possamos compreender melhor a vontade de Deus. Paizinho querido, mais uma vez te agradecemos porque o Senhor nos acorda todas as madrugadas, nos dá vida e saúde, e nesse momento nós convidamos o Espírito Santo para que nos revele a tua vontade para esse dia e para toda a nossa vida. Nós te pedimos agradecido em nome de Jesus. Amém. Há mais ou menos uns 7 anos nós tomamos a decisão de levarmos para as pessoas o que nós estávamos vivendo na nossa vida. Eu e o meu esposo, não seria apenas 10 dias de oração, mas aquilo teria que virar um hábito na nossa vida. Enquanto nós orávamos nas madrugadas, nós íamos conhecendo a verdade dentro da verdade. E eu fui me encantando com cada coisa que nós conhecíamos. E nós conversávamos muito, eu e meu esposo, e falávamos, nossa, mas isso não pode ficar só com a gente. Foi quando surgiu então o seminário Verdade Presente. Nós pregamos numa igreja, e dali foram surgindo convites para outras e outras. E surgiu então um momento em que nós descobrimos que alguma coisa mais nós tínhamos que fazer. Nós não podíamos apenas pregar. Nós chegávamos às igrejas e as pessoas nos procuravam pedindo oração. Mas eram tantos os pedidos de oração e os papeizinhos que nós íamos colocando nos bolsos, que a gente pensava, bom, o que nós vamos fazer com esses papéis, com esses pedidos, né? Orávamos ali e agora? Vamos queimar? Nós vamos jogar fora? Foi quando nós apresentamos o seminário aqui em Brasília, numa igreja em Taguatinga Norte, e conhecemos uma família de São Paulo. E essa família nos convidou para apresentar o seminário lá. Eu imaginava que eu estava indo para São Paulo levar uma mensagem para aquela igreja. Para minha surpresa, Deus estava me levando a São Paulo para me ensinar a orar. Eu não orava como qualquer um ora, não daquele jeito que nós aprendemos ali naquele lugar. E quando nós voltamos a Brasília, nós voltamos decididos que nós iríamos implantar isso no nosso ministério.
E aquilo foi tomando uma dimensão que nós não esperávamos. Em 2010, então, o pastor Eduardo Viana nos convidou para apresentarmos o seminário na Igreja Central de Planaltina. E então nós intensificamos as nossas orações com jejuns. E fomos reunindo em caderninhos como este aqui, este é lá da Igreja de Planaltina de 2010. E nós fomos colando os pedidos de oração. O pastor Eduardo Viana nos enviou 130 nomes por e-mail de membros afastados. E quando nós pegamos aqueles 130 nomes com endereço e telefone, nós resolvemos fazer uma carta para cada pessoa, enviar por correio, convidando essa pessoa para que estivesse no seminário. Em 2014, então, nós recebemos o convite para estarmos ali fazendo a programação dos 10 dias de oração. Mas ao chegar na Igreja Central de Planaltina, minha maior surpresa foi ver pessoas que se aproximavam de mim e diziam assim: professora, você não lembra de mim, mas meu nome está no seu caderno. Professora, eu tomei a decisão, eu voltei para a igreja. Eu abandonei o vício, eu abandonei droga, eu deixei o mundo e o meu pedido de oração está lá. E eu chegava em casa e pegava o caderno e começava a folhear. Enquanto eu passava as folhas do caderno, eu lembrava de quantas e quantas madrugadas eu, meu esposo, participantes da nossa equipe, irmãos de igreja, que não conheciam essas pessoas, mas que se colocaram como intercessores, que acreditaram na oração intercessora, que aquilo poderia ser muito mais do que o que nós sonhávamos. Se nós pudéssemos compreender, entender o poder que há na oração intercessora, o poder que Deus colocou em nossas mãos, nós não salvaríamos apenas a nossa família, o nosso casamento, mas nós salvaríamos milhares e nós teríamos muitas surpresas no céu. E nós fizemos um compromisso de orarmos por essas pessoas enquanto nós vivermos. Todas aquelas pessoas que assistiram à programação, que tiveram contato com a oração, nós marcamos com elas um encontro. Nós combinamos de nos encontrarmos à sombra da árvore da vida. E eu pedi para que elas, quando chegarmos lá no céu, para que elas fossem até mim e falassem: professora, eu fiz um pedido, eu pedi pela minha família, eu pedi pelos meus filhos. Olha aqui, eles estão aqui. Nós conseguimos. Estamos à sombra da árvore da vida. É lá que nós vamos nos encontrar. Amém. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões.
qual é o segredo do sucesso? Ou então ilusão temporária de estabilidade? Muitas vezes a gente vê as pessoas perguntando: qual o segredo para você ter êxito assim? Para você conseguir tudo o que você tem e que você é? Queridos, é um sucesso aparente quando é um sucesso isento da graça de Deus ou isento da comunhão com Deus. Sem Deus, na primeira hora de cada dia, todo o seu sucesso é realmente uma ilusão temporária, passarão. Nós podemos ver grandes exemplos aí de pessoas que fizeram histórias, que teve grande sucesso, grande êxito temporal e que nem sempre teve comunhão com Deus. Nós temos aí exemplo, Napoleão Bonaparte, né? Temos aí Alexandre o Grande, e sem falar de esses famosos aí, né, de Hollywood, né, que nem sempre também eles têm comunhão com Deus e muitos até nem mesmo acreditam na existência de Deus. São pessoas que tiveram um grande êxito temporal, mas muitos deles já não estão mais aqui. Muitos deles já estão descansando, né? Sabe lá se no Senhor ou não. Então, sem Deus na primeira hora de cada dia, todo o seu sucesso é realmente uma ilusão, algo temporal. Tem um ditado na Bíblia, no livro de Eclesiastes 9, capítulo 4. Vamos lá, se vocês puderem aí, se estiver com as suas Bíblias abertas. Eclesiastes 9, capítulo 9, verso 4 diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então, todas as pessoas um dia vai passar, se é que Jesus não volte logo. Agora, meus queridos, um ditado popular, e que a Bíblia também fala, é o seguinte: é melhor ser um cão vivo do que um leão morto. Acho que está nesse mesmo capítulo aí. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Está aqui no mesmo capítulo, um verso acima do que eu li antes. Então, como nós podemos perceber, há muitos gigantes temporais que já estão descansando, sabe lá de quem, se é no Senhor ou não, Deus sabe, mas nós estamos vivos, mesmo que nós não temos alcançado êxito temporal, sucesso material, o importante é que nós estamos vivos e temos a oportunidade de buscar o sucesso eterno, o sucesso espiritual. Há muitos gigantes espirituais que Deus nos deixou como inspiração nas Sagradas Escrituras. Não foi à toa que Deus deixou ali aqueles exemplos também, por exemplo, como Davi. Você já imaginou uma coisa, se Deus escolhesse só pessoas como posso dizer a palavra, pessoas perfeitas, para colocar ali como inspiração para nós, pessoas que não experimentaram o pecado como nós, pessoas que foram 100%, nós não tínhamos esperança, não tinha esperança para nós, mas Deus colocou ali pessoas como Davi, para nos inspirar e nos animar, pessoas que erraram como nós também. Qual era o segredo de Davi? Ele era segundo o coração de Deus, segundo a palavra, amava a lei de Deus, ele começava e terminava o dia com Deus, foi o seu grande segredo. Está em todos os livros de Salmo, ele falando que ama a lei de Deus, que medita dia e noite na lei de Deus. É preciso fazermos o culto também, assim como era o sacrifício feito de manhã e à tarde, nós precisamos fazer o culto de manhã e o culto à tarde, não é diferente, meus queridos.
Imagina se Davi tivesse as nossas vantagens hoje, né? Nós vivemos em um mundo tecnológico, um mundo com tantas riquezas de informação, e Davi naquele tempo não tinha essas coisas. Ele tinha o Pentateuco, os livros de Moisés, e assim mesmo muito limitado. Deus não nos veda o sucesso temporal, meus queridos, mas Ele disse que ele seria um acréscimo. O sucesso temporal não era para ser o carro-chefe, era para ser um acréscimo. Ele falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. E se fosse para a honra e glória do nome de Deus também. Mas muitos têm feito da espiritualidade um acréscimo quando deveria ser realmente o carro-chefe, né? Só como Davi, meditando e praticando a lei de Deus, nós teremos êxito espiritual e acréscimos temporais. Esse quando for necessário, como eu já mencionei. Você acha também que Josué, quando ele aceitou aquele desafio, ele confiou nele mesmo? Quando ele aceitou o desafio de substituir um dos maiores líderes do mundo, que o mundo já conheceu? Por que ele aceitou? Olha, Josué 1,9, esse aqui nós precisamos ler. Josué 1,9, vamos estar aqui. Fala assim: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué também amava a palavra de Deus, e Deus falou para que ele seguisse todo o exemplo de Moisés, tudo que está escrito nos livros, no Pentateuco, tudo que Moisés escreveu, e assim ele fez. Ele conhecia Deus, ele sabia o poder, ele conhecia o que Deus fez através de Moisés, ele tinha essa comunhão, ele ficava pertinho de Moisés. Então, meus queridos, foi esse o segredo do sucesso de Josué também. Meditar dia e noite na palavra de Deus foi o segredo de Josué. No livro A Sós com Deus, na meditação da palavra, há vários exemplos de pessoas que venceram suas crises quando passaram a meditar na palavra de Deus dia e noite. Tem um exemplo de Miller, que viveu em 1830. Ele tinha problemas ali com os seus contemporâneos que não acreditavam em Deus, e ele tentava provar a existência de Deus, o poder de Deus no presente também. E assim, quando ele começou a meditar na palavra de Deus, ele começou a ter sucesso nessa questão, e Deus realizou o propósito do coração dele, que era colocar orfanatos, né? E ele colocou, teve bom êxito, e até hoje é uma testemunha para muitas pessoas que querem ter sucesso. Uma dona de casa também, há 15 anos viveu opressas por todo tipo de temores. Quando começou a meditar na Bíblia dia e noite, seus temores acabaram, né? E muitas pessoas nesse livro, A Sós com Deus, tinha problema de saúde. Acabou os seus problemas de saúde, seus problemas de gastrite, de úlceras. Então, meus queridos, quanto mais tempo passamos com alguém, mais nós gostamos dessas pessoas e passamos a aparecer com essas pessoas. Lá em São João 7, 17 e 17, fala: santifica na verdade, tua palavra é a verdade. E está também no livro de Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e pelo ler a palavra de Deus. Então não existe outro meio. Se você quer ter fé, se você quer ter santidade, é meditando na palavra de Deus todo momento. Você pode, como diz a palavra de Deus, amarrar na sua mão, colocar na sua testa, andar pelo caminho, ao levantar, ao deitar, tudo. Os discípulos foram conhecidos como cristãos na Antioquia pela primeira vez, porque tudo deles era Cristo, 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 e assim deve ser conosco também. O objetivo, meus queridos, dessa meditação é habituar ou realmente qualificar, né, para quem já pratica, qualificar nosso relacionamento com Deus. Então, quanto mais eu gosto de alguém, mais quero ficar com ele. E quanto mais eu fico com esse alguém, mais eu gosto dele. Que seja assim comigo, que seja assim com você. Que a partir de hoje, meus queridos, a partir dessas 41 madrugadas, nós possamos mudar o nosso relacionamento com o nosso Pai.
Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de novamente religar ao céu e que nós possamos não perder essa grande chance. Nós te pedimos agradecido por Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.